Anderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador deste canal Personas da Dança, que tem o objetivo de registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança. Se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo, e se você gostar, eu peço que você, por favor, se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe. A sua participação é muito importante para a existência e permanência do Personas da Dança. E hoje eu tenho o prazer de conversar com uma das bailarinas brasileiras mais completas que o Brasil já produziu, Cecília Kersh, dona de linhas lindas, uma técnica exuberante, representou o Brasil em vários momentos e sempre muito bem. Cecília Kersh é uma referência dentro da dança clássica. Eu vou mandar o convite para ela e espero que ela esteja a postos. Cecília, já anote, seja muito bem-vinda, minha amiga querida. Vamos aqui conversar com Cecília Kersh, mandando o convite para ela. Estou aqui lhe aguardando. Cecília Kersh representou o Brasil em vários momentos e sempre muito bem. Cecília. Olá. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Tentando posicionar aqui a câmera. Tá bem assim? Tá bem, eu acho que poderia abaixar um pouquinho para eu ver o seu rosto melhor. Está em outra divisão. Aí, tá ótimo, Cecília. Cecília, muito obrigado por ter aceito o convite do Personas da Dança. É uma honra estar conversando com você. Muito obrigada. Foi uma coisa muito curiosa que aconteceu comigo. A Eliana já tinha me falado sobre as entrevistas que você fazia e imediatamente você me fez o convite. Eu fiquei Olha, muito divertida. É muito simpático da sua parte abrir esse espaço para nomes que contribuem de alguma forma e de forma grandiosa ou menor ou tão importante quanto para a dança do país, especialmente o balé clássico, né? Que a gente é, realmente nós somos devotos do balé clássico, né? Cecília. E é muito importante que espaços existam, né? Porque, enfim, é preciso manter a memória, né? A dança não surgiu agora. O balé clássico existe aí há 400 anos, nós aparecemos depois e ele vai continuar, né? Então, assim, pensar que ou descartar a história, descartar o que veio antes, é uma tolice, né? Negar um passado que se tem presente é porque teve esse passado, né? Muitos nomes, gente importante. Ai, deixa eu dar entrada aqui para minha filhinha. Sim. Entra, Belinha, seja bem-vinda. Cecília, Pois não. vamos começar do começo. Por que você foi para a dança? Onde você começou? A dança sempre te atraiu? Como é que foi isso? Foi porque a minha irmã entrou para fazer balé, né? Ah, nós não tínhamos uma família ligada à dança, especialmente à dança clássica, acadêmica, de jeito nenhum, só dança de salão, que meus pais dançavam quando eram Ah, jovens, e era em Lins, onde nós nascemos, né? Onde tinha o Clube Linense, e eles eram tidos como pé de valsa do Clube Linense. Mas, assim, dentro da arte erudita, da arte acadêmica, não tinha a menor ideia, nem meus pais também não faziam ideia. E um ortopedista, doutor Silva, Adélio Francisco da Silva, ele orientou a minha mãe a colocar a Grace no balé, porque ela pisava com os pezinhos para dentro. E o balé, por ser andeósico para fora, uhum. e auxiliá-la muito mais na deambulação sem ter que usar nenhum aparelho para virar a perninha. E, de fato, o balé é andeor mesmo, né? E como exatamente o que uma fazia, a outra também fazia,
acabei sendo envolvida pela minha irmã para entrar no balé. Assim, teve alguma diferença de um dia ou dois, no máximo uma semana. Eu já estava fazendo aulas de balé também, mas foi graças a Grace, que entrou primeiro do que eu, e a compreensão extraordinária da minha mãe e do meu pai, que tiveram em ver as filhas dentro de um estudo acadêmico de dança, né? Uma dança tão tradicional, que com o tempo eles ficaram sabendo que isso era muito, muito tradicional da Europa há muito mais de 400 anos. Aí eles apoiaram muitas filhas, né? Aí mais tarde, depois também meu irmão acabou entrando no balé também, quando ele já estava mais mocinho, já sabendo o que ele queria, ele acabou entrando no balé também. Então, nós somos três bailarinos na família. Cecília, você é uma apaixonada pela dança, sobretudo balé clássico, mas é uma apaixonada. Essa paixão já começou de cara quando você começou a fazer aula? Eu fiquei encantada, Wanderson, pela nomenclatura em francês, com aquela música clássica. E depois minha professora era uma pessoa muito dedicada. Ela era a única professora da escola, a escola era a Escola Municipal de Turmas, né? Ela já vinha há muitos anos se dedicando como professora. Ela dançou no Balé do Quarto Centenário, então ela foi uma bailarina, né? Uhum. E o balé foi me envolvendo de tal forma que a nomenclatura em francês, aquelas músicas maravilhosas. Depois, quando a Dona Vera me apresentou alguma literatura, tudo em francês, porque ela lia em francês, mas a gente não tinha literatura em português Ah, nessa época. ah, ah. Fui me apaixonando de vê-la contar as histórias dos balés, Bela Adormecida, principalmente Lago dos Cisnes, né? E da forma que ela contava era muito envolvente. Todos os alunos ficavam embevecidos com as aulas da Dona Vera, as aulas teóricas. E eu fui me apaixonando cada vez mais. E quando você foi para o palco pela primeira vez, ainda criança, foi tranquilo ou teve aquele nervosismo que é comum às pessoas na primeira vez? Ou como é que foi o palco para você? Eu acho que é aquela coisa normal, né? A ansiedade. Mas não tinha assim, um compromisso tão grande, eu não tinha realizado o que era me apresentar até estar dentro do palco. Então, aquela ansiedade de momento era como se eu estivesse desfilando no 7 de setembro, junto com a fanfarra do colégio. Em que momento, Cecília, você decidiu que você queria isso para a sua vida de uma maneira intensa, como acabou sendo profissional? Em que momento isso aconteceu? Quando eu tinha mais ou menos 13 anos de idade, teve uma Olimpíadas do Balé em São Paulo. Acho que a Folha de São Paulo que promovia esse encontro, e se chamava Olimpíadas do Balé. Aham. E sempre eu ganhei primeiro lugar. Foi a primeira vez que eu me apresentei para um público que não fosse o da escola ou dos vizinhos da minha região, foi em São Paulo, no Teatro Cultura Artística, e eu acabei ganhando o prêmio. E o prêmio era uma bolsa de estudos para a Academia, Centro Internacional de Danças, Halina Biernatska. E Uhum. como eu tinha só 13 anos, a dona Lina falou, você espera um pouquinho mais, quando você tiver uns 15 anos, você venha me procurar. E nessa época, justamente que eu ganhei esse prêmio, eu conheci o Pedro, que era fabricante de sapatilhas. E ele era professor dessa escola também, da Uhum. dona Lina, ele dava aulas de padedê. E ele falou para minha mãe, vai ser muito bom para ela ir estudar com a dona Lina. A dona Lina tem um vasto conhecimento. Aí contou a história da dona Lina, porque nós também só víamos de longe, né? Ela ia para os exames de final do ano da escola, mas a gente não tinha essa liberdade que se tem hoje É. para a gente conversar com os nossos ídolos, né? Hoje está muito mais fácil. E a dona Lina era vista de longe, assim, uma senhora super glamurosa, bonita, cabelos brancos, os olhos azuis profundos. E sei que ela
foi o Pedro contando a trajetória da Dona Lina, foi uma bailarina do Balé de Varsóvia também, Ah, fugida da guerra, se instalou na Argentina e depois veio para o Brasil. Então, ela tinha já uma trajetória dentro da dança clássica, como membro de um corpo de baile. Eu tive muita sorte, porque minhas duas professoras importantes que me encaminharam tinham sido bailarinas profissionais. E ao longo do tempo, quando eu passei a integrar a escola da Dona Lina, tive mais contato com o Pedro, que era um bailarino já muito conhecido em São Paulo, de dançar com os grandes nomes, tipo Aracide Almeida, a Marilena Ansaldi, Sônia Mota. Ele dançava com todas essas figuras que eram meus ídolos. Eu saía de Osasco para vê-los dançar lá aham. na Praça Roosevelt, né, que tinha palco armado, tivesse chovendo ou não, a minha mãe levava a mim e a minha irmã para assistir aos espetáculos que tinha de dança. E assim, quando eu passei a estudar na escola da Dona Lina, que eu vi tantas bailarinas, tantas alunas com um nível tão alto. Eu falei, gente, eu estou muito atrasada, eu vou ter que trabalhar muito, eu vou ter que correr muito atrás Ah, disso, né? E isso acabou sendo um desafio para mim, que ao longo de 6 meses eu falei para minha mãe, mãe, eu vou ser bailarina profissional. E até meus 25 anos eu vou ser primeira bailarina do teatro mais importante desse país. Minha mãe falou, gente, isso é sério mesmo, né? Eu falei, mãe, ah. é sério, eu vou ser bailarina profissional. E vou conhecer o mundo dançando. E aí deu, aí E aconteceu. Eu aconteceu. realmente adorei estar me influenciando na dança e já me dispor a passar pelo que tivesse que passar em termos de dedicação para me tornar uma bailarina clássica profissional. Uhum. É, porque assim, você fazer aula 2 vezes por semana ou até uma aula por dia durante a semana inteira é diferente da formação de alguém que quer ser uma profissional e, sobretudo, uma primeira bailarina. Você passou a fazer várias aulas e com uma entrega total em todas elas. Estou errado? Não, é certíssimo, mas desde criança eu já fazia aula todos os dias. Olha. Fazia as minhas aulas de criança lá, preparatório, primeiro ano, segundo ano, mas eu ficava até às 7 da noite assistindo às aulas dos outros níveis, dos outros anos. E eu achava fascinante ver as bailarinas do sétimo ano que se formariam no ano seguinte, Uhum. fazendo voiteiro, fazendo saltos, fazendo diagonais de giros. Eu falava, meu santo, como é possível que não ficam tontas e ninguém cai? Olha que lindo. As aulas de ponta, então, era alguma coisa intocável, era Um sonho, né? privilégio algum dia dançar com aquela leveza numa sapatilha de ponta. É. Ô, Cecília, você. Desculpe. E depois que eu comecei a estudar com a Dona Lina, aí muito mais intenso. Aí se estudava das 5h30 da tarde às 10 da noite. Não era uma hora de aula por dia só, não, eram várias aulas. Aham. Você se tornou primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio. O Teatro Municipal foi a primeira companhia para a qual você tentou entrar? Ou você tem um trajeto aí antes que talvez a gente não conheça? Você tentou entrar para alguma companhia antes? Não, eu fui direto para o Teatro Municipal. Eu prestei audição para o teatro e passei, mas tem uma história também por trás disso. De, Ah, de São Paulo, o Pedro já era fornecedor de sapatilhas para o Balé do Teatro Municipal, né? Ele fornecia sapatilhas para o corpo de baile. E teve uma audição com a entrada da dona da Laura Oscar para reformatação do corpo de baile. E essa audição aham. deu em agosto. E muitas vagas não foram preenchidas. Ah, Acabaram com 5 vagas. E a dona Dalau chamou o Pedro para que ele tirasse medidas do novo corpo de baile, das novas moças, dos novos rapazes que passaram a integrar o corpo de baile. E numa das conversas com a dona Dalau, o Pedro falou, olha, dona Dalau, a minha esposa é uma bailarina muito bonita. Ela é muito talentosa e ela gosta muito de se dedicar. Só que em São Paulo não tem balé clássico e ela é toda bailarina clássica. A dona Dalau deve ter escutado assim, maridos.
Até que ele virou para a dona Dalla, virou para ela para ver e falou: olha, pede para a moça vir, porque provavelmente ela ficou com medo que ele parasse de fornecer essa partilhas para o teatro. Traz a moça, vamos conhecê-la. Pede para ela vir na outra semana, para ela fazer uma aula com o corpo de baile já estabelecido, todo contratado, novo, com mais bailarinos experientes que ficaram depois da audição, que foi muito, muito forte, exigente, né? Uma audição realmente de nível internacional que aconteceu no Teatro Municipal na década de 80. E aí eu sei que eu fui para fazer uma aula com o corpo de baile. Fiz uma aula, para mim, foi uma aula de teste mesmo, né? E depois a Ana Dalla ainda pediu para eu fazer uma variação, porque na audição oficial foi feita aula no palco do Municipal, teve uma variação de Fada Lilás que as moças concorrentes tinham que fazer, então ela pediu que variação que eu tinha para mostrar pronta ali imediatamente. Falei, posso fazer Corsage para a senhora ver, né? E acho que a forma física, aquela, falar uma vez, a estética física era tão natural para mim que ela ficou impressionada e me chamou para entrar para o Balé do Teatro como corifeu. Ela disse que até me poderia me dar um contrato como solista, mas ela preferia me dar o contrato como corifeu para ir passo a passo, subindo degrau por degrau. Uhum. É muito legal, porque eu não estava nem preparada para passar na audição assim. Mas eu acabei falando para a dona Dalau, eu ainda vou ser primeira bailarina da sua Você companhia. falou? Falei, agradeci, falei, dona Dalau, eu ainda vou ser primeira bailarina da sua companhia. Cecília, qual foi o primeiro balé que você dançou para o Teatro Municipal? Você se lembra? Sim, foi Gisele, o Padecis, com a coreografia de Peter Wright, e os cenários eram no Macmillan. Eu dancei Padecis e também dancei duas Willis no segundo ato. Padecis no primeiro e duas Willis no segundo ato. Já são papéis de muito destaque. Cecília, e aí você foi dançando outros balés e de repente entra uma senhora na sua vida chamada Natália Makarova. Qual a importância de Makarova na sua carreira? Bom, foi assim. A Natália ia para o Rio de Janeiro para fazer a remontagem do segundo ato da Baiader. Eu não tinha partner. Eu ensaiava com um dos rapazes do corpo de baile. E o meu nome na tabela não saía. Saía só como não é estagiária, suplente, alguma coisa assim. Saiu o nome das primeiras bailarinas, claro, que é um balé de primeira bailarina, eu ainda era primeira solista. No final de 1985, eu fui promovida a primeira bailarina. Mas então eu não figurava ainda no hall das primeiras. O meu nome vinha abaixo sempre, porque as primeiras bailarinas já estavam estabelecidas. Sim. Era como uma reserva, alguma coisa assim de primeiro papel. Mas eu já tinha o cargo de primeira bailarina. E sei que o meu nome não saía na tabela para os ensaios. Eu sempre ensaiava em horas diferentes, horas que já tinham terminado o ensaio. Então, se destacava um horário para mim, uma hora para eu ensaiar com o bailarino do corpo de baile, porque eles tinham outros afazeres. O bailarino me ajudava. E sei que a Natália veio para o Rio para fazer a supervisão na montagem e não sei por que cargas d'água me chamaram num domingo de Páscoa, telefonaram para a casa da minha vizinha, que nem telefone eu tinha, me chamaram para que eu fosse até a Gávea, para que a Natália queria me conhecer e ver o que eu podia fazer do Reino das Sombras, né, o segundo ato da Baiadere. Sei que eu fui para a Gávea e não tinha bailarino também para ensaiar. Ela só me viu entrar caminhando e mais nada, era a caminhada só, da primeira entrada da Níquia. Falei, pois já era, não vou dançar esse balé tão cedo.
Isso era no domingo. Na segunda-feira, meu nome estava na tabela, figurando ao lado das primeiras bailarinas. E, para minha surpresa, estava o nome de Fernando Burrones para fazer a estreia comigo. Olha, Cecília. Não era a estreia do balé, porque tinha outros bailarinos, Jean Flormont, Lázaro Carreño, que já estavam listados para fazer as primeiras semanas. E o Fernando... Desculpa, antes de nós continuarmos essa história, eu queria, assim, você está recebendo flores, corações, e eu vou retirar, vou pinçar aqui um comentário que vai representar todos. É do Jairo Benites, dizendo que você é reverenciada na Argentina, que você é uma artista excepcional, e aí ele manda um carinho para nós dois. Obrigado, Jairo, e é isso. Obrigada, Jair, você é sempre tão amoroso. Obrigada mesmo. Muito bem os coraçõezinhos, as florzinhas, aí eu tô muito bacana. Aí que o Fernando chegava na semana seguinte para nós ensaiarmos. E tivemos 2 ou 3 ensaios. Sei que num dos ensaios com o Scarfe, né, o véu, eu ainda estava ensaiando com o bailarino do corpo de baile. Eu perguntei para a Natália, como que eu faço para não me enroscar nisso? Ela, meu amor, eu não sei, porque eu sempre terminava enforcada com isso. Eu tenho esse jeito foi uma descoberta, né, de como tinha que ser feito. E quando o Fernando chegou com a experiência dele, claro, tudo foi muito mais simples, os ensaios foram muito mais produtivos. E sei que na semana que eu fazia a estreia, estava toda uma expectativa, né, pelo que eu ia fazer, porque era a primeira temporada que eu entrava como primeira bailarina, né, e sei que quando eu terminei o segundo ato, a Natália já estava na coxia, mas ela estava tão feliz e me parabenizando tanto. Eu falei, será que ela assistiu o espetáculo? Não acredito que ela tenha assistido o espetáculo. Eu pensava e olhava para ela e falava, oh, tem que ver mais, tem que ver mais. Mas na minha cabeça corria, será que ela assistiu o espetáculo? Não acredito que ela está me elogiando tanto. De fato, ela tinha gostado muitíssimo de mim, tanto é que me chamou para fazer o especial Ballerina, que ela apresentaria algumas bailarinas que, na opinião dela, seriam o futuro da dança. E aí você estava lá. E aí começaram os convites internacionais, né? Sim, foi praticamente em seguida, um ano depois da minha ida para Nova York para fazer a filmagem de Ballerina, que foi produzido e apresentado pela BBC de Londres, inclusive dancei com Fernando Burrones. É uma lembrança muito grata que eu tenho de outros balés também que eu dancei com ele. Don Quixote, Cisne Negro, e esse momento da Baiadé foi muito importante para mim, porque eu fui para Nova York, dançamos, fizemos a filmagem lá no Joyce Theatre, foi muito emblemático para mim esse momento. Acompanhou minha carreira toda e até hoje ainda sou muito grata por ter conhecido, dançado com Fernando Burrones e ter tido a Natália no meio do meu caminho. Quando eu era adolescente, ela dançando corsário em São Paulo, com o próprio Fernando Burrones, mas um séquito, né? Um monte de gente para pegar autógrafos. Quando chegou na minha vez, ela falou, desculpa, estou cansada. E fechou a porta do camarim. Eu estava exausta mesmo, filas e filas para autógrafo, mas ela deu autógrafo. Mas mais para frente, ela veio a fazer parte da minha carreira como uma inspiração que até hoje eu reverencio essa inspiração. Eu sou sozinha. Eu gostaria de saber sobre essas inspirações, mas eu vou ressaltar aqui uma xará sua, Cecília Janotti, uma grande professora de Santo Antônio de Pádua, dizendo que você é uma grande artista. Muito obrigada, Cecília. Obrigada mesmo. E aí, então, esses convites internacionais, você viu muita gente, você já devia acompanhar aqui as suas inspirações. Quais as bailarinas para quem você olhava e dizia, eu quero ter esse grau de excepcionalidade? Quais são? Quais Bom, eram? começou
a Natália, né? A Natália Makarova. E depois, quando eu vi o filme Bailarina, eu vi aquela bailarina super extraordinária, Sylvie Guilherme. Eu falei, gente, se isso é real, eu quero ser igual. E com essas pernas, esse domínio, especialmente o domínio, porque as pernas altas eu tinha, o pé flexível eu tinha, mas aquele domínio, daquela força de flexibilidade que precisa ter uma força ao contrário para reter, ela me fascinou. E foi uma das que me inspiraram assim tremendamente para trabalhar essa flexibilidade, o longeinho da flexibilidade, porque não adianta ter flexibilidade só, né? Você tem que aproveitar, saber estudar, saber reconhecer essa flexibilidade, mas trabalhar com força para absorver todo essa explosão que a flexibilidade proporciona a altura das pernas, saltos que passavam do ângulo. Aquilo para mim era fascinante. Uhum. Eu falei, se essa mulher é real, eu quero ser igual. E o que foi que você fez para chegar a isso? Porque você chegou. Eu contei com o Pedro, que foi meu maestro, meu mestre. Ele parou de dançar por uma lesão no joelho e aí se dedicou ao estudo, para se tornar professor mesmo. E aí ele esteve em vários lugares, estudou na escola do Balé de Cuba, em Novosibirsk, com a escola do teatro de Novosibirsk, aulas com professores da Ópera de Paris. Então, Ah, ele tomou 3 anos para se aperfeiçoar como professor, e ele já vinha dando aulas na escola de dança, formando bailarinas do último ano, né, os 3 últimos anos. uhum. E foi aí que começamos a trabalhar juntos. A dona Tânia, Tatiana Lescova, me abriu essa possibilidade de eu trabalhar com Pedro em separado aos meus horários do teatro. Então, eu Uhum. fazia muitas aulas com Pedro, ia para o teatro, fazia os ensaios, voltava para a escola de danças, fazia mais aulas com o Pedro, mais aula ainda com o Pedro, com a turma dele de formandas do 8º ano, e depois ainda ficava ensaiando com ele as partes mais difíceis dos muitos balés que eu tinha que dançar. Então, eu contei com o meu marido como meu suporte. Não só marido, mas um professor, um pedagogo, um psicólogo, uma pessoa que teve, me impulsionou para que eu pudesse realizar o que eu já queria fazer mesmo. Uhum. Uma parceria que deu certo, né? Muito certo, nós demos muito certo. Todas as sapatilhas que ele desenvolveu foram inspiradas por mim, nos meus pés. Eu que fiz os testes de todas as sapatilhas, de ponta, meia ponta, de jazz. Tudo eu que fiz os testes enquanto bailarina. Depois, mais tarde, ele fez alguns outros modelos que eu já não era, mas não estava mais dançando. Há uns 5, 6 anos atrás, ele desenvolveu outras formas, mas eu também fiz parte disso, para ele chegar a, essa, a esse grau de desenvolvimento das sapatilhas no balé no Brasil. Foi essa parceria entre mim e ele. É. Cecília, você acha que você dançou tudo que você queria ou você considera que tenha faltado alguma coisa? Anderson, sempre falta. Hum, Ainda mais com os balés do século XX, eu queria ter dançado mais balés do século XX, tipo Dama das Camélias, ah, eu queria ter dançado Romeu e Julieta do Macmillan, claro que sim, e queria ter dançado Forsyth, queria ter dançado Nath Duarto, queria, claro que sim, mas eu sou tão realizada com tudo que eu fiz, que eu acho que eu fechei o ciclo. Eu fiz, entrei para o corpo de baile como corifé, que é um patamar acima do corpo de baile. Fiz a minha trajetória de primeira bailarina internacional, diretora da companhia, junto com a Ana Botafogo. Eu é, fechei o ciclo. Eu acho que eu realizei tudo que eu podia. Que eu queria mais, claro. Mas tudo que eu podia, eu fiz. E sou muito realizada por isso, por ter conseguido fazer, quanto é tão difícil, é muito difícil.
as pessoas de fora não imaginam qual é a dificuldade, quanto difícil é a carreira de um bailarino. Ainda sair do Brasil, hoje está mais aberto, mas bota isso 30 anos atrás. Não, não era fácil, não era fácil. Cecília, e você acabou tocando num ponto que eu ia lhe perguntar sobre coreógrafos que te atraem, você já falou do Nacho, e se você navegaria pelas águas da dança contemporânea, talvez sim. O que eu acho é que a nossa carreira ela é muito curta para aquilo que a gente deseja, né? E quando a gente para de dançar porque o corpo não permite, a nossa mente ainda é uma mente jovem, né? Na nossa cabeça a gente pode fazer, mas a gente não é tão tolo assim, a gente não se arrisca tanto, né? E dá um freio. E você, de bailarina, se tornou diretora da companhia. Como é que é estar do outro lado? Olha, foi uma transição, assim, meio dura, porque tantas vezes eu recusei, o maestro Guilherme Ripper era presidente do teatro na época, e muitas vezes eu declinei do convite dele, assim como a Ana também. Uhum. Até que, numa reunião, o maestro sugeriu, e que tal vocês duas abraçarem o balé do teatro? Eu falei, bom, a gente pode até tentar, maestro, eu não sei se a gente vai conseguir, mas nem com braço e com pernas das duas, eu acho que vai ser meio complicado. Mas a gente pode tentar em nome do balé clássico, do balé do Teatro Municipal, que tanto deu para mim, e a Ana também falava isso, tanto que nós tivemos do teatro, a gente pode retribuir de alguma forma. E essa transição foi dura de ser aceita, porque a gente já sabia a trajetória do balé do teatro, já sabia que vários diretores tinham passado por aí, mas era um momento que nós achamos que o balé do teatro precisava de nós duas, da nossa experiência. Durou pouco? Sim, mas o que fizemos foi memorável. Quanto tempo você e Ana foram diretoras? Eu fiquei até 2019, setembro, mais ou menos, quando Copélia foi para o palco, eu me retirei. A Ana saiu um pouquinho antes, em janeiro de 2019. Mas foram 3 anos, sendo que 1 ano e meio foi assim a glória. Tínhamos todo o apoio do maestro Ripper, tudo que nós queríamos, que podíamos, não que a gente queria, porque queria, precisava de muito de suporte financeiro, mas tudo que nós podíamos fazer, nós conseguimos fazer em 1 ano e meio. Tivemos audição, tivemos um corpo de baile renovado, tivemos coreógrafos que contribuíram muito para o balé do teatro, tipo Maurício Van Rotem, Tony Candeloro, que remontou Sherazade, tivemos a Gália Garavchenko, que veio para remontar Raimonda para nós, tivemos a Dona Tânia, que fez uma remontagem belíssima de Espectro da Rosa, remontamos algumas coisas que já tínhamos no repertório, tipo Lago, da Helena Pankova, que é um primor para a nossa companhia, ela criou para a nossa companhia tanto o primeiro como o quarto ato. E o terceiro ato, muita coisa ela criou também, mas o primeiro e o terceiro atos, ela criou para a nossa companhia. Dança húngara, ela criou para nós. A napolitana, ela criou para o balé do teatro. Então, tem muita coisa, tem muitos momentos importantíssimos de coreógrafos que estiveram junto conosco durante esse pequeno período que Ana e eu estivemos como diretores. E aí veio aquela crise horrorosa, que nem salário os funcionários do Estado tinham, o teatro teve que parar, foi lamentável tudo isso. E numa direção onde o nosso objetivo era o bem-estar do balé, foi cruel para nós e poderíamos ter feito muito mais, com certeza. A bagagem que nós duas temos seria muito, muito produtivo se nós não tivéssemos tido essa crise toda financeira e depois também crise interna dentro do teatro. Cecília, Presidentes, em 1 ano se trocou 3 presidentes, foi uma coisa muito... não é fácil você desenvolver um bom trabalho quando você está debaixo do guarda-chuva da política, né? A política não deveria se envolver na arte, mas se envolve em países como o nosso, e aí tudo fica degringolado, né?
se perde muita coisa. Cecília, você hoje atua como professora também, dando workshops, como jurada de festivais. Eu vi você no Festival de Joinville, eu estava muito próximo de você, mas eu não queria lhe incomodar, porque eu vi você muito concentrada ali antes de começar os espetáculos. E aí estou eu na van do festival, que eu estive lá como convidado, o senhor Eli me convidou, e o motorista falou assim, levei Cecília para o aeroporto. Falei, não é possível, porque eu queria ter falado com você lá. Cecília, me fala, o que você encontra hoje nos jovens bailarinos para quem você dá aula, dos festivais, o que você vê de bom, o que é que você vê de ruim? Os alunos que atuam em festival, primeiro de tudo, eu vejo assim a falta de direção do próprio professor, que delega para o aluno escolher qual variação, qual andamento, e o aluno acaba até se confundindo de como colocar no palco essa variação desse trechinho micro de um balé de 4 atos, porque ele espelha a variação do vídeo que ele está vendo, está aprendendo essa variação. Eu queria, Vejo Cecília, desculpe, é porque eu pensei algumas frases aqui, eu fui lá no seu Instagram e vi as frases que você escreveu. E uma delas fala sobre isso, diz assim, palavras de Cecília Kersh. Para um aluno que está aprendendo uma variação, é importante assistir ao balé completo, saber onde essa variação está inserida. Conhecendo a história, ele poderá compreender o que está dançando. Fecha aspas. É isso que você está dizendo mais uma vez, né? exatamente, porque o que eu vejo muito nesses festivais, não no festival da envergadura do Festival de Joinville, porque para chegar no palco de Joinville, passou por um crivo muito grande, tem uma seleção por vídeos, e os profissionais que fazem essas seleções, eles são muito competentes, são muito pontuais, e quando se chega no palco do Festival de Joinville, realmente já tem um nível, dependendo da categoria, ou é pré-profissional ou é profissional, de Uhum. tão bem feito que está, tão bem avaliado que foi. Agora, nos festivais menores, que esses são os que pipocaram pelo Brasil, que a gente também tem que agradecer a isso, porque eles dão mais oportunidade para esses jovens estarem em contato com outros alunos de outras academias, que não a sua própria academia, estar em contato com profissionais que vão para dar aula, vão fazer coaches de variações. Então, isso realmente é uma coisa boa, se agregou uma coisa boa nos festivais. Uhum. O lado ruim é que ainda nós temos esse problema da falta de direção dos professores. O professor tem que arregaçar a manga e falar, olha, aqui tem que ser assim, você vai ter que seguir esse método, seguir essa diretriz e vai estudar realmente balé clássico como deve ser aprendido. Para isso, o professor também precisa estar atualizado, precisa estudar. Hoje nós temos literatura em português, tem vídeos. Você aperta uma tecla do celular, do telefone, e você vê o que aconteceu ontem à noite na Rússia. Quem dançou na Ópera de Paris, no Royal Ballet. Isso Uhum. há 20 anos atrás, 10 anos, não dava para ser feito. Não, não era Imagina, possível. 30, 40 anos atrás. Impensável você saber Então, receber um vídeo atual, que fosse um atual desse ano, eu digo, não é nem do que aconteceu na semana passada. É atual deste ano. olha, a Rita Scott, com quem eu tive o prazer de trabalhar no Balé de Niterói, está dizendo que a nossa entrevista aqui é muito boa, excelente na palavra dela, bravo, e bravo Wanderson e a nossa Cecília. Cecília, de onde você pensa vir essa permissividade dos professores? Você acha que vem de uma incompetência? Você acha que vem de uma necessidade econômica, porque o aluno paga todo mês a mensalidade? De onde vem essa permissividade? Ocorre uma coisa, e isso não é só aqui, mas eu pontuo aqui porque aqui é meu país. Uhum. Pessoas que estudam por 2, 3 anos, fazem aula uma vez, 2 vezes por semana quando vai, aula de ponta jamais, aprende pelo vídeo, se torna professor. Abre sua academia, aí tem seus alunos que os pais colocam sem procurar informações,
sem saber realmente o que é, sempre achando que o balé é uma coisa lúdica, é um momento de hobby, não, de entretenimento da criança, sem buscar a profundidade do que é o balé clássico. O balé clássico é da área do conhecimento, não é da área do faz de conta, do passar do tempo, não, é área do conhecimento, assim como tudo que usa o corpo é da área do conhecimento. Acabamos de ter Olimpíadas aí, gente. Olha, o que se faz com o corpo é surreal. Isso é tudo da área do conhecimento. E os pais precisam estar informados disso, saber. Pega um livro, pega um vídeo, vai saber do que se trata, vai saber do que é feita uma aula de balé. Tem várias escolas que expõem seus alunos, escolas da Ópera de Paris, escola do Royal Ballet, escola da Vaganova, da escola do American Ballet Theatre. A gente não está falando mais de 20 anos atrás que a gente não tinha esse conhecimento, essa possibilidade de conhecimento. Também acho que muita coisa é culpa dos pais, que querem proteger demais as crianças, que a criança não pode chegar com o maiô molhado em casa, que o pai e a mãe vai lá na escola saber por que a criança estava com o maiô molhado, não tem ar-condicionado, não, nesse calorão. Minha filha não vem aqui para ficar suando. Eu já escutei isso, que uma bailarina que foi formada pelo Pedro na escola de danças, abriu uma escola lá na Barra, e Rio de Janeiro é calor. E a moça, a professora, disse que a mãe esteve lá e falou poucas e boas, porque a menina chegou com o maiô molhado em casa, suado. Então, tem umas coisas assim muito estranhas que acontecem hoje. Os pais super protegem os filhos, porque se o filho chega em casa dizendo que a aula machucou, que a aula foi muito forte, que a professora chamou a criança para fazer no centro uma coisa que ela estava errando, já está expondo o filho, já está caluniando a criança. Você não pode dizer, segura a barriga, porque a barriga virou uma parte criminosa do corpo da pessoa, e todo mundo tem barriga. Não, você tem que chegar e corrigir com os ombros, abaixa os ombros, alonga o pescoço. Não, você está dizendo que o meu filho está arrancado, que não tem pescoço. O que é isso, gente? Nós estamos tratando com obras de arte que é o corpo que vai acabar sendo direcionado para uma profissão, uma carreira. Não seja de bailarino, não precisa ser bailarino, mas vai trazer uma segurança, uma disciplina, um estar empenhado em ser para todas as outras profissões. Todos os alunos que foram educados dentro de uma escola séria de dança se tornaram belíssimos profissionais em outras áreas, que aprendem a disciplina, né? A disciplina. Não é tudo. E o balé clássico, sabe a referência que a gente faz no final da aula? Tudo tem um composto de educação. A forma que você se coloca na barra para esperar o professor te passar a sequência. Você não vai ficar conversando, não vai ficar... Não, você está parado numa posição elegante, esperando o professor passar todos aqueles códigos daqueles passos. Numa música fundamental para o desenvolvimento físico da musculatura, dos ossos, dos ligamentos. Então, é uma profissão de muito respeito, é uma arte que respeita muito, mostra o respeito. Ele não tem vergonha de dizer, não, o professor é o mestre da sala. Só que a gente não pode perder isso. Não pode, né? E você tem uma frase que fala sobre isso, sobre os professores. Abre aspas. Sem o olhar exigente do mestre, a carreira de um bailarino está fadada ao fracasso. Suas palavras. E assim, então o que nós vemos aí é pessoas de muito talento que não seguem uma carreira talvez desejando, mas que não entendem porque não seguiram, porque não deram ouvidos aos seus mestres, né? Porque se uma pessoa faz o seu aluno transpirar e acaba recebendo dentro da sua sala pais que não gostam da transpiração, como é que esse professor vai atuar? Exato. Acaba tolhindo, mesmo o professor mais capacitado, o professor que tenha
maior didática, seja munidos de didática para lidar com uma criança, porque precisa ter essa didática, ok, mas você não vai botar a criança numa redoma, não vai tratar a criança como uma incapaz, de jeito nenhum a criança pensa, a criança tem que ter reflexos dentro de uma disposição musical para os passos elaborados. Então, eu acho que a visão está muito esquisita. Assim, a gente não teria esses atletas maravilhosos que tantas medalhas ganharam para enaltecer o esporte brasileiro. Você vai ficar com mimimi, ai, porque não pode falar isso, não pode falar aquilo. Ah, vai ter que repetir 10, não, 15 vezes. Vai lá e vai repetir, fica quieto e repete melhor ainda. Sim, e acabou. Ô Cecília, e esses bailarinos brasileiros que estão brilhando no mundo? Antes de iniciar a nossa live aqui, a Ana, eu entrei no Instagram da Ana, ela está dançando o lago neste momento em São Paulo. E aí tem uma menina fazendo Odete Odile, e eu perguntei ali qual era o nome da menina, Cecília Baceto de Freitas, que é da Ópera da Romênia. Uma menina linda. Fala desses bailarinos brasileiros que estão brilhando no mundo. Eu tenho entrevistado aqui, olha, entrevistei Nayara Lopes, que é da Pensilvânia, que é um espetáculo de bailarina. Fala um pouquinho sobre eles, que dá um orgulho, né? Ai, muito orgulho, muito orgulho. Eu virar para trás e ver o meu passado, abrindo portas para esses jovens que hoje estão em companhias importantes, que são bailarinos de carreira dentro dessas companhias. Eu fui a primeira bailarina brasileira a dançar com o Australian Ballet. Nunca, nenhuma outra brasileira, acho que até hoje, foi como convidada para dançar com o Australian Ballet. Uhum. Foi para dançar com eles. Tem coreografia, o Eugênio Onegin, que a Márcia foi para ensaiá-los. Mas uma bailarina convidada do Teatro Municipal do Brasil para ir como convidada do Australian Ballet. E assim foram em outras companhias, tipo o English Nacional, mas estou falando lá na década de 90. Uhum. O que passou depois foi o aprimoramento desses jovens com a vinda da escola Bolshoi, com o desenvolvimento, essa ferramenta, o telefone, o celular, que a gente pode se comunicar e ter essa facilidade de ver quais companhias estão com audições abertas. Esses bailarinos têm essa janela aberta, até porque porta é sempre muito difícil, é uma janela sempre, tem que aproveitar e entrar. Se ela está entreaberta, entra. Se está aberta, entra também, não entra de qualquer jeito, né? Mas dá um jeito de entrar nisso, numa companhia, seja aqui no Brasil, ou seja no exterior. O importante é estar dentro dessa profissão, já que é o seu querer. Balé não é para todo mundo, não tem que ser com essa rigorosidade para todo mundo. Tem que ser rigoroso para quem quer ser bailarino, quem tem isso como objetivo de profissão. Aí tem que correr atrás mesmo. E nossos bailarinos estão brilhando muito. A gente tem, acho que só na China nós não temos um bailarino brasileiro. Em todos os outros países, em inúmeras companhias, nós temos brasileiros que brilham. Porque não sei, mas o brasileiro tem algo mais que é aquela vontade de acontecer. Ele tem oportunidade, ele agarra mesmo e faz acontecer. Talvez por saber que no Brasil é tão difícil, né? Então, aparecendo uma oportunidade, agarra com todos os dedos. Essa menina que está dançando agora com a Ana lá em São Paulo, a Cecília Baceto de Freitas, ela foi formada pela escola do Bolshoi. E aí, você falou agora de saber com mais facilidade sobre audições. Essa maneira de entrar para as companhias vem mudando, né, Cecília? Os bailarinos, eles ganham os concursos e aí ganham bolsas para as escolas e dessas escolas entram para as companhias. Isso é muito salutar, né, penso eu, porque dá oportunidade para muita gente, porque festival abre portas para muita gente, não é? Festivais sérios, assim, abrem portas para esses que querem se dedicar a essa profissão, mas não é uma fórmula para todos. Ganham bolsa de estudo das escolas, terminar o curso da escola já é com muita garra. Uhum.
contratado na companhia vai depender do diretor e assistir uma aula de formatura ou uma aula apresentação dessa turma de formandos para que venha compor a sua companhia. Não é um bilhete para seguro de embarque na companhia, estudar numa Não é escola. automático, né? Não é automático. Isso tem que deixar bem claro para que ninguém faça ilusão. Tem muito trabalho em volta disso, muita dedicação, e tem também o que o diretor está precisando. Se está precisando de um fundo de corpo de baile, nunca vai estar precisando de um solista. Nunca. Vai estar precisando de um corpo de baile fundo. Se o bailarino está disposto a começar lá atrás, segurando um objeto cênico, fazendo a última fila do corpo de baile, tudo isso são aqueles degraus que a dona Dalal falou, degrau por degrau. É. Cecília, você se sente bem dando aula, dirigindo? Não, a direção você já falou. E dando aulas, que é o que você vem fazendo, você se sente confortável? Como dançar? Desde a época que eu era bailarina, já acho da década de 90, final da década de 90, 98 mais ou menos, 97, eu já comecei a dar aulas em festivais pequenos, no CBDDs, que tinha no Rio de Janeiro, que o Dino, como que é o nome dele? Dino Carreira, Né? que Carreira. promovia os espetáculos lá no Teatro da UERJ, isso. E o CBDD sempre acontecia lá. Então, eu era convidada pela Marisa Estrela para dar aula. A Marisa era presidente do Conselho Brasileiro da Dança e do CBDD. Então, eu já venho enfronhada nesse meio, não é de agora, porque eu também tenho um passado. Já comecei lá atrás. Mas eu gosto muito de dar aula, assim, e eu sou eu mesma. Eu não vou com mimimi, eu não vou com licença. Se eu precisar segurar o braço de um bailarino, encostar a cabeça dele, eu vou botar a mão, eu vou falar, olha, tá errado, vamos ter que repetir. Vocês fizeram esse adágio muito ruim. Vamos repetir, porque eu preciso que vocês estejam melhor quando chegar no centro, vocês estarem em cima das suas pernas. Não deixa de ser eu. Do mesmo jeito que eu cobrava dos alunos na década de 90, eu continuo cobrando agora. Eu cobrava dos bailarinos profissionais, eu continuo cobrando quando eu faço coaching, do mesmo jeito, com o mesmo critério de rigorosidade, que eu penso que eu vou estar contribuindo para algum futuro, ou muito longe ou muito perto. A minha intenção é contribuir. Eu não vou contribuir com uma peneira na frente. Não adianta, né? Tem que ser o justo, o correto, o que eu me sinto bem fazendo. Passando um pouco, não, passando tudo que eu pude aprender com os grandes coreógrafos, grandes professores que eu tive. Eu acho que eu não aprendi muito, não. Eu acho que eu passo mais do que eu aprendi. Gostaria de ter aprendido mais para poder passar mais ainda. Cecília, se você não aprendeu, eu não sei quem aprendeu. Olha, outra frase sua aqui, para os professores. Oriente seus alunos a buscarem referências de bailarinos de companhias profissionais e não de alunos em concursos. A gente respeita os bailarinos que ganham os concursos, que, como você disse, todos os festivais são muito bem-vindos, mas o profissional, ele tem toda uma estrutura de comportamento que faz o diferencial, né? Porque não é só você gerar 10 piruetas, qual é o sentido desse giro dentro daquele contexto? E o profissional entende isso. Talvez aquele do concurso não entenda, ele só sabe que ele tem que girar bastante, né? Para ter o uhul da plateia, ter a nota máxima lá do jurado, erroneamente fixado nesse parâmetro, né? Porque aprender de filmes, vídeos de alunos de concurso já está tão adaptado para as facilidades desse aluno ou para as dificuldades dele, não sei, mas sempre é um passo para
traz dentro de uma carreira profissional. A gente tem que se espelhar em profissionais que possam, que já passaram, sabe, já tem aquele personagem, aquela exigência impressa nos ossos. Uhum. Então, são só os profissionais que podem passar, porque eles já foram alunos, que tiveram seus mestres, que passaram também, que foram alunos, e porque um aluno dentro do concurso, num vídeo, é aquele momento. O profissional ele já tem uma carreira, tem um caminho muito percorrido, já uma trajetória extensa. E toda a história tem que ser respeitada, né? Cecília, quem passou por aqui mandou um recado para você, foi seu irmão, Luiz Kersh, com quem eu trabalhei também no Balé de Niterói. Querida, eu queria agradecer aqui a sua participação para Personas da Dança, a sua história é riquíssima. Você fez muito mais do que tudo isso que você disse aqui, né? A gente não falou do número de vezes que você dançou o Lago fora do Brasil e outros balés também, enfim. De qualquer maneira, essa 1 hora é muito pouco para a extensão da sua carreira. Muito obrigado, parabéns, eu lhe desejo muito sucesso naquilo que você queira fazer, dando aula, dirigindo, tá? Tudo de muito bom para você. Anderson, muito obrigada por esse convite. Estou sempre à disposição para poder contribuir com um tijolinho na construção do nosso balé clássico, da nossa dança no país, e especialmente com as pessoas que são incansáveis, né, dentro dessa profissão. Muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito emocionada mesmo. Um grande abraço para você, um abraço para todo mundo que apareceu aqui e esse vídeo vai para o YouTube. Tchau, Cecília. Tchau, gente, obrigada. Tchau, Vanessa.